Cumprimento a todos vocês, meus queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus e amigos. Convido todos vocês para reativar o sininho ali de notificação e apertar no joinha e se inscrever nesse canal, para nós levar a palavra de Deus para as pessoas que têm uma necessidade. Aliás, todos nós temos uma grande necessidade de ouvir a palavra de Deus e também de praticar. Eu falei na última mensagem sobre o ID de Jesus e foi muito especial. E hoje eu quero falar sobre o segredo, porque que a igreja primitiva ela crescia tanto. E nós vamos ver o segredo. O que tinha nessa igreja que ela crescia tanto? Primeiro ponto nós vamos desenvolver hoje. Tinha o poder do Espírito Santo quando eles testemunhavam. Podemos dizer quando eles pregavam a palavra de Deus. Então o poder de Deus se manifestava. E nós vamos ver hoje como o poder de Deus se manifestava, como era pregada a palavra de Deus. E nós vamos ver como era a primeira coisa o apóstolo São Pedro pregava. O que ele pregava? De que maneira ele pregava a palavra de Deus? Vocês sabem? A primeira coisa que ele pregava era o arrependimento, que tinha que se arrepender dos seus pecados. Isso nós vamos ler em Atos capítulo 2 e o versículo 38, que está escrito em Atos. Olha aqui que diz o 38 do capítulo 2. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui Pedro, ele pregava a mesma mensagem que Jesus pregava. E aqui ele está em Jerusalém sendo uma testemunha de Jesus. Por isso que Jesus disse, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui nos diz o versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender. O que é a palavra arrepender? É tu indo num caminho, tu sair daquele caminho e entrar noutro caminho. Então a Bíblia, sempre nós pregamos e ela diz que há dois caminhos, duas eternidades. Então o Pedro pregou o caminho do arrependimento, o caminho largo que tinha que sair e entrar no caminho estreito, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Primeira coisa, quando Deus nos perdoa, nós recebemos um presente de Deus. Quando nós sempre pregamos a graça de Deus, a graça é um presente que nós recebemos. É um favor que nós não merecia, que nós não pagamos, mas Jesus pagou por nós. Quando nós pregamos esse versículo que está em Efésios 2 e 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos. Tá, a graça, esse favor, que tu não paga, por meio da fé. Então, pela fé tu crê em Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se a salvação viesse de mim, eu ia salvar primeiro a minha família, os meus netos, ou alguém mais chegado, e os outros que eu não gostasse, eu ia dizer, vai para o inferno, não me importo contigo. Mas não, a salvação, cada um tem que dar conta de si. E era esta mensagem que Pedro pregava. Vocês precisam se arrepender para receber
o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A salvação é um presente. A palavra dom quer dizer um presente. Esta era a mensagem do apóstolo São Pedro. Será que teve resultado esta mensagem? Teve resultado, sim. E nós vamos ler mais uns versículos aqui que nós vamos encontrar. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, irmão, com a pregação de Pedro, Deus chamou muitas pessoas. E aqui nós vamos ver no outro versículo que nós encontramos que quantas almas se converteram com a pregação de Pedro. Nós vamos ver aqui. Olha aqui que diz o outro versículo. O versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Era dura a pregação de Pedro, mas era um testemunho com poder, com a unção do Espírito Santo. Sabe por que Pedro tinha esta unção? Porque quando Jesus disse: vocês não saiam de Jerusalém, vocês ficam esperando a promessa. E daí a promessa era o batismo com o Espírito Santo. A promessa era o revestimento em Atos 2. E diz a palavra que eles estavam todos assentados no cenáculo. E de repente veio o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas. E tinha muitas línguas ali e muitos irmãos daquela igreja. 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Uns diziam assim: mas ele não sabe a nossa língua, está falando a nossa língua. Outro dizia: olha aqui, eu estou entendendo o que eles estão falando. Tinha pessoas que falavam ali em várias línguas e o Espírito Santo dava conforme eles entendiam. E Pedro estava ali. E Pedro foi revestido. Para esse dia que ele ganhou tantas almas, não foi o João que ele escolheu. Não foi o André. Mas Deus disse assim: eu vou escolher o Pedro. Porque ele é corajoso. E ele foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar. E aqui está o 41. O versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha aqui, naquele dia Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. Aonde está o segredo de tantas pessoas se converter? Com a pregação de um homem, era um pescador, falho, limitado, pavio curto, mas foi quem Deus levantou, que o Espírito Santo levantou naquele dia para pregar para 3.000 almas. E eu digo para vocês, o segredo é que eles, primeira coisa, eles estavam juntos, eles trabalhavam juntos, eles estavam unidos juntos. Era o mesmo sentimento que um tinha, o outro tinha. Não estou falando que nós não pensamos diferente, mas o mesmo sentimento de obedecer o ID de Jesus. E chegou o momento que eles estavam em Jerusalém, como Jesus disse: vocês vão para Jerusalém e ali vocês vão. E nessa última mensagem eu ainda li
que eles partiram para todas as partes, anunciando a palavra. E agora, tem um segredo aqui, porque que essas pessoas se converteram. E essas pessoas, eles não só ouviram a palavra, mas eles se converteram e eles permaneceram. Vocês querem ver qual é o segredo deles permanecer? Olha aqui que diz o 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eles perseveravam. Esses que se converteram junto ali com os apóstolos. Eles perseveravam na doutrina, no aprendizado da palavra de Deus. É a coisa mais importante quando nós somos chamados para ir. Ganhar almas, pregar o evangelho, é a perseverança. Mas claro que eles iam perseverar. Estava tudo legal, não tinha lutas, não tinha problemas, até aqui. E depois, noutra mensagem, eu quero falar para vocês que eles começaram a ser usados por Deus e já veio as lutas. Até aqui. Mas eles foram os mesmos homens, a mesma igreja, os mesmos que se converteram estavam lá na batalha junto. Já pensou 12 discípulos, 70 discípulos, quantas pessoas que tinha ali mais a igreja e se converteram mais 3.000 almas e começaram a orar junto. Que força dá para uma liderança de uma igreja. O segredo é a perseverança no aprendizado. Eles tinham comunhão, tudo era comum com eles. Eles tinham comunhão uns com os outros. Eles não tinham contenda. Eles não tinham desavença. Ali nenhum nem o outro puxava um para um lado e outro para o outro. Não. Eles estavam no mesmo rumo, que era servir a Deus, e todos cheios do Espírito Santo, e o objetivo, a meta era pregar a palavra de Deus. Pregar o evangelho. E no partir do pão, eles se reuniam nas casas, era pão mesmo. Eles repartiam o pão nas casas. E nas orações. Eles tinham aprendido também com Jesus, que Jesus, ele pregava, libertava durante o dia e durante a noite. Ele orar. O próprio Jesus precisou se alimentar a sua alma para ser usado pelo Papai do Céu, que não tinha pecado nenhum. E aqui diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não só um começo. Desde que eu me converti, eu já vi crentes começar no começo, os primeiros meses, o primeiro ano, glória a Deus, e todas as reuniões, aquilo era uma bênção. De repente, vem as afrontas, vem as provações, apaga tudo. Mas o melhor, às vezes tu começa quietinho, não conversa muito, mas tu conversa mais lá no teu quarto com o Papai do Céu. Tu conversa mais com o Espírito Santo no teu quarto que com as pessoas. É esses que Deus quer, é esse que o Espírito Santo quer. Que clamo pela obra. Jeremias 33:3. Clama a mim. Quem está dizendo? Deus. E responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quantas revelações Pedro, eu creio que recebeu nesse período de oração.
autoridade. E ele entendeu o que Deus queria na vida dele. Então aqui eles perseveravam. E aqui agora está a resposta daqueles que creram. Aqueles 3.000, aquelas 3.000 almas que se converteram. Ó. E todos os que criam estavam juntos. E tinha tudo em comum. Olha aqui, todos aqueles que creram estavam juntos. Se fosse hoje, eram as orações, segunda, terça, quarta, em casa com as famílias. Porque naquela época, irmãos, eles oravam, era nas casas. Não tinha igreja bonita, como nós temos hoje, graças a Deus, mas o poder de Deus se manifestava no meio deles. Eles oravam nas casas, eles buscavam. E eu tenho essa experiência, quando a gente se converteu, a gente também não tinha igreja. Nós ia na casa dos irmãos de noite, e nós orava, buscava a presença de Deus. Ali Jesus, às vezes a gente levava os amigos para orar com a gente. E lá eles se convertiam. Jesus batizava com o Espírito Santo. Nós era renovados do Espírito Santo. Deus usava homens, mulheres para profetizar. Na outra noite, na próxima nós íamos em outra casa. E parece que isso apagou. Não, mas não pode apagar do nosso coração. A oração, a perseverança. E o que faz nós perseverar é a presença de Deus nas nossas vidas. O que nos anima a nós perseverar. Desses anos que eu sirvo a Deus, quantas vezes a gente é atacado no mundo espiritual. O diabo procura nos desanimar. Aonde é que nós vamos encontrar força para perseverar? É na oração, é na presença de Deus. E é isto que uma igreja precisa. Começamos a pregar o evangelho quando nós se convertemos e temos que pregar esse evangelho até o fim. E quando o Senhor vir buscar a sua igreja, nós não precisamos mais pregar o evangelho. Daí nós vamos descansar para sempre com o Senhor. E aqui, ó. E o versículo 46 nos diz assim, ó. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão mais uma vez em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Olha aqui, perseverando todos os dias no templo. Que barulhão esses crentes faziam lá, quando era renovado, eu creio, falando em línguas. Que barulhão eles faziam quando esses novos convertidos, animados. Eu falei numa mensagem que os novos convertidos, quando a gente se converteu, eram os que mais ganhavam almas. E eu creio que até hoje. Então eu te pergunto, neste momento, tu tá indo? Tu tá neste grupo que busca, que ora, que clama? Tu está nesse grupo que decidiram a ir levar a palavra de Deus? Esta igreja cresceu porque eles tinham isto na sua vida. O versículo 47 nos diz assim: e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E louvando a Deus, eles cantavam, eles louvavam, eles agradeciam, eles adoravam a Deus. E aqui nos diz a parte do versículo, a outra parte. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que se havia de salvar. Mas aonde o irmão quer chegar? Nós vamos chegar lá. A próxima mensagem nós vamos chegar lá.
Nós vamos entrar no capítulo 3 de Atos e o capítulo 4, que ali numa pregação, mais 5.000 almas se converteram. Até aqui, glória a Deus e aleluia. Mas nós vamos ver a próxima mensagem. Já veio perseguição para esse mesmo homem, mas ele tinha mais um companheiro. Mas não vou dizer para vocês. Na próxima vocês também vão escutar essa próxima mensagem. Vocês vão ver 3.000 almas aqui, depois mais 5. Já dá 8.000 almas. Em 2 pregações. Por quê? Por quê? Porque tinha poder no testemunho da vida de Pedro. O que tu quer dizer, Wilson? O que eu quero dizer para ti é que quando ele falava, o Espírito Santo já entrava no coração dessas outras pessoas e já abria o seu entendimento e elas entendiam que seria salvação. E através dessa mensagem, eu creio que eu posso ser um vaso que transmita a palavra para ti. E tu entenda. Não podemos ter medo de pregar uma palavra de arrependimento, uma palavra de perdão, uma palavra de salvação. Porque para o homem ter a salvação, a mulher ter a salvação, precisa se arrepender dos seus pecados e receber o dom do Espírito Santo, que é esse presente. Porque quando o homem e a mulher aceitam Jesus, o Espírito Santo entra no seu coração. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Hoje à noite eu botei um casaco porque está frio. Se tivesse quente, eu não precisava botar esse casaco. Então, o batismo com o Espírito Santo é um casaco que nós vestimos para combater o frio. Mas o Espírito Santo, desde o momento que tu aceita Jesus, tu recebe o Espírito Santo e ele mora no teu coração. E esse Espírito Santo, ele é o nosso amigo verdadeiro. É o nosso amigo de todas as horas. E é esse Espírito Santo que fala comigo, que fala contigo, que te dá força, que abre a tua mente, que abre o teu entendimento, que te dá discernimento para tu entender o que é pecado e o que não é pecado. Aquelas 3.000 almas que se converteram junto com os apóstolos, eles entenderam a palavra. Já pensou? E eles iam pelos lugares, aldeias, cidades, pregando a palavra de Deus. Sabe por que nós não crescemos mais? Porque nós não saímos ao encontro das pessoas. E temos que crer que o Espírito Santo nos usa. Que o Espírito Santo é aquela pessoa que nos capacita. Deus chama homem sem capacidade e capacita. Se nós olhar a história da igreja, do Senhor, sempre Deus chamou homens com simplicidade e mulheres com simplicidade, sem capacidade, e capacita. Se eu fosse olhar para a minha capacidade, eu não estaria falando de Jesus e pregando o Evangelho. Mas quem me capacita é o Senhor Jesus. Colossenses capítulo 4 e o versículo 2, se não me foge da memória. E diz ali: perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Então nós precisamos perseverar e ir. Como eu falei numa mensagem, os sinais para acompanhar, os sinais não vão na frente. Os sinais vão seguir aqueles que vão lá orar com uma pessoa que está doente. Jesus pode curar. Lá onde tem uma pessoa perturbada, Jesus vai libertar desse espírito perturbador.
aquela pessoa que precisa uma palavra de salvação, Jesus vai salvar. E eu quero te dizer, Jesus quer te usar. O Senhor quer acrescentar a sua igreja, mas depende de mim e de ti. Eu já estou concluindo esta mensagem. Estamos cumprindo com o ID. Já pensou? Jesus já estava no céu nessa época e deixou seus filhos aqui, a sua igreja, a igreja primitiva, para fazer o trabalho que ele fazia. E ele está no céu, mas ele enviou o Espírito Santo para convencer as pessoas do pecado, tirar a tristeza, colocar a alegria, tirar o medo, colocar coragem. É isto que Deus faz na vida. Tantos, milhares e milhares que nós temos, podemos não só no Brasil, mas em todo o nosso mundo. Por quê? Porque Jesus salvou as primeiras pessoas e eles expandiram. Não tinha sol quente, não tinha chuva, não tinha inverno, pregando a palavra de Deus em casa, nos lares. No início da obra, não tinha carro, não tinha bicicleta. Quando não era a pé, era a cavalo. 2, 3 horas, ir para fazer um culto, mais 3 horas para voltar. Nada era difícil. Vamos, irmãos, colocar a mão na massa. Vamos trabalhar para o Senhor. E Ele quer te capacitar. Uma profissão que nós exercemos, nós temos que praticar. E de repente tu se torna um profissional. Só porque nós não pregamos o Evangelho através de uma profissão, não. Nós pregamos o Evangelho pelo chamado que Ele nos chamou. Uma vez uma pessoa me disse assim, eu prego o Evangelho, é a minha profissão. Não. Nós pregamos o Evangelho é porque Ele nos chamou. Porque cada um de nós tem um trabalho. Um é trabalhar com crianças, outro com idosos, outro com jovens. E tudo é para a glória de Deus. Eu quero orar com vocês. Não importa o trabalho que tu faz. Não importa o trabalho que eu faço. O importante é aquilo que nós fizemos com alegria. Ora assim comigo e diz assim, Senhor Jesus, agora neste momento eu ouvi a tua palavra. Tu me chamou para a tua obra. Eu quero fazer, Senhor, aquilo que tu tem pedido para mim fazer, Senhor. Me ajuda. Eu preciso saúde. Eu preciso força para o meu físico, Senhor. Eu preciso graça para o encontro das pessoas, evangelizar, pregar. E tu pode me usar, Senhor, para orar pelos enfermos, para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, Senhor. Porque tu é grandioso, Senhor. E eu tenho, Senhor, esse Espírito Santo que tu me deu. Só porque eu peço, Senhor, que tu me revista, como tu deu poder para Pedro. E ele pregava com autoridade, Senhor, com unção do teu Espírito Santo, Senhor. Senhor Jesus, eu te peço que tu possa me ajudar, Senhor, para que eu nunca venha me desanimar, para que eu possa, Senhor, ir até o fim e um dia receber os frutos lá na eternidade, me encontrar com muitos que eu ajudei, com muitos que eu orei, Senhor. E eu creio que tu vai me dar essa grande vitória. Eu te agradeço, Jesus. Amém. Fique todos na paz do Senhor Jesus até a próxima.